Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos com mais um Papo Desinformante. Aqui é informação confiável sobre desinformação. Vem com a gente. Bom, se a situação já não estava das melhores para o Facebook, agora tende a ficar um pouquinho pior. Uma reportagem publicada pela revista MIT Technology Review promete colocar mais lenha na fogueira. A investigação aponta que o Facebook e também o Google têm critérios duvidosos para a monetização do conteúdo jornalístico. Mídias ilegítimas ou que, enfim, têm conteúdo de baixa qualidade estariam sendo remuneradas pelas duas plataformas. Bom, Nina, e aquelas pessoas que se informam pelas redes sociais, elas têm que ficar com o pé mais atrás ainda? Como é que será? Com certeza, Ana. Até porque, assim, não existe o se informar por mídias sociais, né? As mídias sociais, elas reúnem uma diversidade de atores muito grandes. Então, a gente tem, desde as mídias profissionais até mídias alternativas, a gente tem as próprias pessoas que divulgam informação, a gente tem organizações dos mais diversos tipos. Então, as pessoas têm que estar muito atentas a quais são as fontes de informação que elas estão consumindo dentro desse ambiente de mídias sociais, que é muito diverso. Mas eu acho que, para além disso, o que esse caso mostra é que, mais uma vez, a gente fica dependendo de uma decisão das plataformas, das mídias sociais, de o que é uma mídia legítima ou não. O que é uma mídia que deve ser considerada como confiável e, portanto, pode ter o seu conteúdo promovido, divulgado, para que mais pessoas tenham acesso a ele, porque de fato ele é seguro. E o que são mídias que se passam, tentam se passar por mídia jornalística, mas na verdade elas produzem conteúdo de baixa qualidade, conteúdos enganosos, descontextualizados e por aí vai. Essa é uma discussão muito importante, porque a gente não pode cair numa dicotomia entre mídias profissionais e mídias alternativas. Né? A gente tem uma luta histórica das mídias alternativas para serem reconhecidas como, inclusive, um espaço de inclusão de vozes que são excluídas das mídias tradicionais. No Brasil, por exemplo, a gente tem um ambiente das mídias tradicionais que é bastante excludente, bastante concentrado na mão de poucas famílias, com um viés político bastante claro, e as mídias alternativas têm feito desde sempre, mas especialmente, vamos pegar o tempo mais recente, desde a ditadura militar, tem feito um papel muito importante de incluir vozes dissonantes no debate. Então, a gente não pode simplesmente dizer, todas as mídias alternativas estão divulgando fake news, por exemplo. Não é isso, a gente precisa, ao contrário, valorizar alguns tipos de mídias alternativas que estão trazendo vozes diferentes para o debate, e a gente não pode confundir esse tipo de mídia justamente com esses espaços que querem se passar por mídias, mas que, na verdade, não produzem informação de qualidade. A questão é quem vai decidir onde é que fica a baliza, né? O que é que fica de um lado, o que é que fica do outro, o que é benéfico à democracia e o que é maléfico a esse sistema baseado na vontade popular, digamos assim. Ou seja, mais uma vez a questão é, não podemos depender apenas das plataformas para decidir o que é que pode ou não pode circular nas mídias sociais. Essa tem que ser uma decisão coletiva. Boa, Nina. Obrigada. Bom, e sobre o poder também das plataformas, a gente traz aqui um debate sobre a União Europeia ter dado aí mais um passo no sentido de criar regulação para a atuação das plataformas no bloco. Essa última semana, o Conselho da União Europeia chegou a um consenso sobre um texto base sobre 2 dossiês que trazem esse conjunto de regras para serviços digitais e para os mercados digitais. Bom, o DSA, que é o Digital Service Act, ele está mais voltado para a proteção dos usuários e defesa dos direitos fundamentais. Nesse caso, o Conselho tornou obrigatória a notificação de suspeitas de crimes graves, extensiva a todos os serviços provedores no ambiente virtual, incluindo aí os provedores de busca. Aumentou também a proteção dos menores de idade no ambiente online, instituiu umas regras mais duras para as empresas de grande porte. As penas serão proporcionais, né, ao tamanho das empresas. Já o DMA, que é o Digital Market Act, ele prevê condições mais iguais de concorrência. A ideia é que as empresas tenham um ambiente de concorrência mais saudável e menos monopolizado, né, nessas big techs que a gente conhece. O texto final inclui um anexo que define usuários finais ativos e usuários comerciais ativos. Foi incluída também uma nova obrigação
que fortalece aquele direito do usuário de cancelar a assinatura, aquela velha história. É fácil assinar um serviço e difícil cancelar. Então, fortaleceu o direito do usuário no sentido de cancelar serviço. E a Comissão Europeia foi definida, nesse caso dos mercados digitais, como a única autoridade responsável pela regulamentação do mercado, pela aplicação dessa regulamentação. Bom, ainda faltam, né, algumas etapas para que essas regras passem a valer de fato no bloco, né, nos países da União Europeia. Existem críticas também ao texto, mas alguns analistas acreditam que essas regras representam avanços no sentido de garantir direitos, de empoderar os usuários. João, qual a sua análise sobre mais essa etapa? Olha, Ana, eu acho que, sem dúvida, há um avanço significativo na aprovação dessas duas medidas regulatórias, né, dessas duas diretivas, por parte aí do Conselho de Ministros que fazem das áreas, né, de serviços digitais que estavam analisando o texto. Agora o texto vai para o Parlamento Europeu, tem uma autorização para ir para o Parlamento Europeu. O texto, basicamente, nós estamos falando de dois textos, um que pensa toda a regulação dos serviços digitais e protege o direito dos usuários, e um outro, como você falou, né, de regulação dos mercados. Acho que o grande tema que está posto, ou dois grandes temas que vale a pena a gente olhar, um é em que medida a desinformação está coberta ali, né? E eu diria que é em uma medida pequena. O texto ainda é muito tímido, talvez porque realmente a gente saiba que é muito difícil chegar em equações regulatórias positivas para regulação, mas há uma série de atores que apontaram, vamos dizer assim, avanços que poderiam ser mais significativos em relação à desinformação. Basicamente, o que o texto faz é incluir o tema da desinformação de forma até meio indireta na análise de risco que as plataformas precisam fazer anualmente, e a partir disso, dessa análise de risco, as plataformas têm que também tomar medidas de antecipação para mitigar esses riscos, para que esses riscos não voltem a acontecer. Então, ali há uma questão, vamos dizer assim, de tratamento do tema, mas fora dali, o texto é muito tímido nessa questão. A outra questão que eu diria que também vale a pena a gente olhar é para o tema da responsabilidade das plataformas sobre conteúdos ilegais. Né? O texto, da maneira como foi aprovado, ele passa para as plataformas a responsabilidade de retirar conteúdo se houver notificação de que aquele conteúdo é ilegal. É uma forma bastante parecida ali com o modelo da lei alemã. O que isso pode gerar na prática? Pode gerar uma corrida por notificações de conteúdos que não são propriamente legais, digamos que sejam disputáveis, né, cuja legalidade seria disputável. E aí você passa a ter um arbítrio sobre esse conteúdo diretamente pela plataforma e não pelo Poder Judicial. Então, acho que tem delicadezas aí no texto, porque ao trazer uma série de regras para tentar diminuir discurso de ódio, diminuir violência política online, diminuir várias dos conteúdos danosos que a gente tem visto nas plataformas, ele acaba também gerando um espaço para uma retirada massiva de conteúdo, uma retirada maciça de conteúdos com possível afetação negativa à liberdade de expressão. Então, esse equilíbrio ele é muito difícil. Nós vamos seguir acompanhando, vamos publicar, trazer para o Desinformante textos analíticos aí de diferentes perspectivas, para que nós, brasileiros, possamos acompanhar isso mais de perto também. Bacana, João. Acompanhemos, então. Bom, a Liz vai trazer agora um comentário sobre um estudo que avaliou o status da democracia globalmente. O Brasil aparece como democracia em declínio. Entre as diversas razões apontadas aparecem ataques à imprensa, tentativa de calar vozes críticas e também o desacato a autoridades como o STF. Conta mais para nós, Liz. Oi, Ana, exato, né? O Brasil, na verdade, ele aparece nesse estudo como a democracia que mais apresentou declínio nos atributos que são estabelecidos por esse estudo no ano passado, né? A pesquisa se chama The Global State of Democracy e define o princípio da democracia, pautado em 5 atributos. Entre eles englobam questões como o governo representativo e os direitos fundamentais. E esse relatório mostra como muito desse declínio da democracia no Brasil veio de ações realizadas pelo governo federal. Um dos pontos trazidos na fala sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro é em relação à postura dele frente à pandemia,
destacando o quanto ele minimizou a doença e também trouxe mensagens confusas para o povo brasileiro. Além disso, a International IDEA, que é a instituição que organizou o estudo, apontou para o comportamento do presidente que ele, como se ele estivesse testando as instituições democráticas, né, lembrando nesse momento acusações que ele fez ao STF e as informações falsas que ele emitiu sobre o sistema eleitoral do nosso país. E além disso, o relatório também traz uma seção exclusiva de destaque sobre como a desinformação torna a democracia ainda mais vulnerável, não só no Brasil, como no mundo todo, né? Isso porque a desinformação, ela ataca o conhecimento político comum, que o estudo define como aquelas ideias e crenças que são compartilhadas pela maioria dos cidadãos, né, e mantém a coesão dos sistemas políticos, como, por exemplo, a integridade do processo eleitoral. E aí o estudo mostra como os Estados Unidos também teve um declínio na democracia, lembrando, né, as eleições realizadas no ano passado dos Estados Unidos, em que houve uma contestação do sistema eleitoral lá, né, e vários ataques e vários protestos sobre o resultado do pleito eleitoral de 2020. E, além disso, as campanhas de desinformação também têm um poder, né, de impactar a opinião pública, também a liberdade de pensamento, o direito à privacidade e o direito à participação democrática, né, atingindo diretamente alguns direitos fundamentais. Né? A desinformação também coloca em perigo alguns direitos econômicos, sociais e culturais, de acordo com o estudo, prejudicando dessa forma a fé dos cidadãos nas instituições democráticas. Isso é algo que a gente já mapeou no Desinformante, né, no cenário da desinformação, justamente mostrando como isso distorce a percepção da população sobre as eleições livres e justas e fomenta também uma certa violência digital e a repressão de outros grupos políticos, né? Essa matéria vai estar daqui a pouco no nosso site do Desinformante. Sobre isso também a gente, como eu já disse, a gente já falou um pouco sobre o cenário da desinformação, como a desinformação diminui a credibilidade nas instituições democráticas e como isso representa também um risco à nossa democracia. É isso, Ana. Excelente, Liz, obrigada. Bom, hoje a gente fica por aqui. Obrigada pela audiência. Assine o canal, nos acompanhe aqui no Instagram e no Twitter. Nós somos Desinformante BR. Fortaleçam a rede de combate à desinformação. Até a próxima. Tchau.